Ame como se fosse morrer hoje. Demonstre o seu amor hoje como se você estivesse numa despedida. Fale com as pessoas de tal modo que elas guardem de você as palavras mais ternas. Não perca a oportunidade de demonstrar seu afeto a cada pessoa que cruzar o seu caminho. Não adie o amor, não adie o sorriso, a boa palavra, o abraço caloroso e o beijo de ternura. Porque ninguém sabe o do amanhã, se reencontraremos essas pessoas novamente. Um dia sem amor é um dia perdido, é um dia que não volta mais. Somos espíritos imortais, mas a experiência na Terra tem prazo de validade. E ninguém sabe quando esse prazo expira. O programa Glamour de hoje inicia sem aquela alegria de sempre, com o glamour, com a intenção de vir entreter você. O programa Glamour de hoje começa em silêncio e eu peço permissão e me acho na autorização de não mostrar o sorriso, de me caber falar poucas linhas, porque hoje nós estamos enlutados com a maior tragédia esportiva que já assolou o Brasil, quiçá o mundo. Hoje Chapecó chora, o estado de Santa Catarina lamenta, o Brasil se comove e o mundo também chora junto conosco. O programa Glamour de hoje vem com a intenção, claro, de homenagear, sem dúvida, aqueles guerreiros, meninos, esses guris, pais de família, filhos que perderam a sua vida, ou melhor, que deram até a sua vida por este time que tanto nos orgulha aqui na cidade de Chapecó. O programa Glamour de hoje vai estar repleto de homenagens, porque agora, perante todo esse luto, essa tristeza, só nos basta, então, lembrar os bons momentos. E você acompanha conosco um pouquinho dessa brilhante e meteórica trajetória da nossa chapecoense. Ó glorioso verde que se expande entre os estados, tu és sempre um esplendor. Nas alegrias e nas horas mais difíceis, meu furacão, tu és sempre um vencedor. São tantos títulos outrora conquistados, com bravura, muita raça e fervor. Leva consigo o coração de uma cidade. Meu furacão, tu és sempre um vencedor, sempre honrando nosso escudo com sua raça. És alegria nos estádios, nunca só. Na imensidão e vastidão de nosso estado, chapecoense, tu és sempre Chapecó. A força imensa de sua fiel torcida, que nos estádios tudo é lindo e nos fascina. A nossa massa, meu verdão, mexe contigo. Tu és querido em toda Santa Catarina. A nossa massa, meu verdão, mexe contigo. Tu és querido em toda Santa Catarina. Estamos diretamente aqui do estúdio da Gen TV com as convidadas para falarmos então do tema luto e também lembrarmos da nossa chapecoense. E as convidadas de hoje então, são a psicóloga Karine Kurek e a nossa amiga, torcedora, professora, historiadora Eli Belani, que muitas vezes já participou através dos programas da Gen TV. Gurias, agradeço a disponibilidade de vocês, frente que você, Karine, nesse momento tão útil, né? Teu trabalho junto das famílias, que você tem que estar dando todo esse suporte, conseguiu tirar um tempinho de vir conversar conosco. E, da mesma forma, a Prof. Belani, que está sendo, de repente, até uma porta-voz nesse momento, Prof., da Chapecoense, até para os outros meios de comunicação. As pessoas te procuram, né? Me procuram. Tenho sido contactado com várias pessoas, profissionais, porque há um número significativo da imprensa brasileira e mesmo estrangeira, nesse momento, ou já chegaram ou estão chegando ainda. Fora, né, toda a própria imprensa local, seja
a escrita, a falada, a televisada, mesmo que o pessoal de Chapecó, os profissionais, ainda estão se ressentindo, né, da perda de seus colegas, né, as pessoas de Chapecó que aqui trabalhavam em rádio ou em televisão e que também não estão mais, né? Bom, falar de luto não é fácil, porque o ser humano não vem com aquele manual de instruções, sabendo o dia, né, que vai acontecer, então, essa passagem, e nós nunca estamos preparados. Poucas as pessoas que estão preparadas, como, por exemplo, foi o caso do Paixão, né, o preparador físico, que é uma pessoa que está espiritualmente preparada, porque a declaração dele, com certeza, mostrou força e vai servir de exemplo, de superação para outras pessoas enlutadas nesse momento. Mas, Karine, falando do processo de luto, como fazer com que a pessoa caia na real, caia a ficha, leva-se tempo, como absorver o luto? Então, primeiramente, eu quero estar explicando o que é um processo de luto. Esse processo, na verdade, advém da morte, que é uma perda. A gente pode estar perdendo um ente querido, a gente pode estar perdendo um ídolo, a gente pode estar perdendo um relacionamento amoroso, de amizade, ou até um emprego. Tudo isso, na verdade, é uma perda. E a gente tem que trabalhar todo esse processo, que ele leva, dependendo de cada pessoa, de 3 meses a 1 ano. Quando passa desse meio tempo de 1 ano, na verdade, essa pessoa já está precisando de uma ajuda, de uma terapia, de um suporte maior, né? Então, assim, nesse caso, que infelizmente ocorreu com a chapecoense, digamos que ele se chama de luto coletivo. O que seria esse tipo de luto? É um tipo de luto que, na verdade, muitas pessoas, um grande número de pessoas, vivenciam o mesmo tipo de sofrimento, de sentimento, né? Às vezes é complicado entender, porque muitas pessoas nunca chegaram perto desses profissionais, desses atletas, né? Ou, de repente, nunca chegaram a observar o rosto ali de frente, mas sofre. Por quê? A equipe da Chapecoense nos trouxe muitos benefícios. Quantas vezes a família sentava para tomar um refrigerante, uma cerveja, um chimarrão, né? Para estar assistindo um jogo de futebol juntos, comemorar juntos. Então, isso são benefícios que às vezes a gente não percebe que são benefícios, né? Outras coisas de estar elevando o nome da nossa cidade para frente, mundo afora. Então, esse é um benefício muito grande. As crianças aprendem desde lá, de 2, 3 aninhos, começa a caminhar, começa a correr, o pai já vai ensinar a jogar bola. E com o tempo, você vê que esses atletas começaram lá na dificuldade, muita gente dizendo, não, isso não é um emprego, é uma coisa inexistente, tu não vai ficar famoso. Então, assim, já é uma pressão que às vezes falta até um apoio familiar, né? Com certeza, nós presenciamos e você também vai presenciar através de algumas imagens que fizemos durante um abraço coletivo que teve na Arena Condá na noite de terça-feira, onde realmente todos se abraçaram, choravam, homens, mulheres, crianças, era realmente comovente, era de arrepiar. Prof. Eli, a Karine falava na autoestima. É inegável a autoestima que a Chapecoense trouxe para Chapecó, né? E eu sei que tu anda muito na sociedade, na comunidade, principalmente na nossa avenida. Tu conseguia sentir isso perto das pessoas, quando tu sentava para tomar teu café ali na avenida, que as pessoas realmente... A Chapecoense trouxe um sopro a mais de vida, um ânimo a mais no dia a dia? Sem sombra de dúvida. Eu ainda estou bastante emocionada, ainda vivenciando todo esse processo. E hoje, Thaís, nessa multifacetada mídia que está aí, eu vi uma jovem que devia ter uns 13, 14 anos. Ela disse uma coisa que aquilo me marcou também e vem corresponder a alguns momentos da fala da doutora. Ela disse assim, eles foram em busca de uma estrela, mas os sonhos acabaram. Acabaram talvez para aqueles que já não estão mais aqui junto conosco, seus familiares, mas o legado que eles deixaram para a comunidade, esse que é a importância.
E esse legado é através de um time de futebol, de uma discussão em casa, mesmo que a pessoa não goste de futebol, que causa discussão, conflitos, rivalidades, certo? Então, pegando um exemplo, último jogo da Chapecoense em casa que ela ganhou. Quantas conversas nas casas, nos bares, na avenida, nos botecos, nos restaurantes, falando daquele momento do jogo. Porque o autor, o personagem, eram aquelas pessoas, aqueles 21 jogadores que entraram em campo e que jogaram, claro que são 11, mas houve algumas substituições. Então, este legado é deste momento também. Mas é um legado que, se aquele grupo, e se a Chapecoense chegou no patamar que está hoje, é um legado de um processo que acompanha o crescimento, o desenvolvimento da própria cidade de Chapecó. E essa emoção, principalmente, vamos pegar um segmento só, a criança. Então, sabe-se que os jogadores têm seus filhos, matriculados em muitos colégios. O próprio setor competente da associação fazia com que esses jogadores fossem para as empresas, para as escolas, e para a criançada conhecer, no fundo, o seu ídolo, como diz a psicóloga. Então, claro que isso gera, assim, vamos dizer, uma expectativa, aquele sonho. E é um outro fator também muito preponderante nessa dinâmica, nessa identidade resultante do processo da Chapecoense em 43 anos, que nesses 43 anos nós temos quase que 2 gerações de chapecoenses que nasceram aqui. Os pais podem, os avós, podem ter sido torcedores dos times do Rio Grande do Sul, mas essas 2 gerações são torcedores da sua cidade, é a questão de cada um de nós. Então você convive, você participa. Uma é que eu gosto, outra porque tem sido uma das minhas linhas de pesquisa, né? Exatamente essa multi-interrelações que o futebol oportuniza numa cidade. Essa ida em busca dessa estrela significa também a resultante desse processo histórico de caminhar, que ultrapassou os limites físicos do próprio Brasil. Então, aquela expressão Chape mundo afora tem tudo a ver com esse legado, com esse processo, mas a presença da mulher no campo, no acompanhar e no discutir. Portanto, a prática do futebol e mesmo o futebol sendo analisado pela academia já não é mais interdito para a mulher. Com certeza, a Chapecoense trouxe a família para dentro do campo, né? Tanto que temos consulado feminino, né? E também as crianças eram muito atuantes realmente na arena. Prof, o que tu falava sobre o mundo abraçar a Chapecoense, com certeza foi visto, né? Vários pontos turísticos, mundo afora vestidos de verde. Obelisco, a Torre Eiffel, um prédio altíssimo em Bogotá, o próprio Cristo Redentor, então o mundo todo se solidarizando com a Chapecoense. Karine, a pergunta que não quer calar é como dar a notícia. Na tua opinião, a notícia pode ser dada propriamente pelo familiar ou não? Teria que ser, de repente, mais aconselhável que fosse através de um profissional? E se há diferença nos cuidados em dar a notícia à criança e ao idoso? Todo um diferencial. Primeiro, a criança, até os 3 aninhos de idade, ela não tem percepção das coisas, então ela não vai nem lembrar. Já a partir dos 3 anos até os 7, 8 anos, ela já está captando mais. Mas ela está naquela idade do questionar, né? Questões complexas, até os pais, a família fica mais chocada ainda, não sabendo o que é certo fazer, né? Mas é uma questão de estar sempre esclarecendo. A criança tem que acompanhar a realidade da coisa, porque seria muito mais chocante ela chegar próxima, né, da pessoa ali falecida e não ter sido preparada antes.
Então, o choque vai ser maior ainda. Na verdade, a criança tem que ser preparada assim. Ela tem toda uma... Ela consegue lidar com esse processo muito mais rápido do que adultos, né? E quanto aos idosos, é um processo bem difícil. Por quê? Automaticamente, nós estamos preparados, saber que a gente vive anos, toda uma vida, e um dia a gente vai chegar lá, a gente vai ter que passar por essa triste situação. Então, quando ocorre de, por exemplo, um idoso perder um filho, é muito difícil. A pessoa não está preparada de forma nenhuma. Não é a lei natural da vida, né? Exatamente. Então, já é num caso normal, digamos, você perder uma pessoa já é chocante. Ainda mais quando uma pessoa perde alguém que deveria estar ali ainda, né? Então, às vezes, causa todo um trauma. Então, há muitos casos em que um profissional, sim, deve estar dando a notícia. Mas, Profeli, falando da Chape, né? A Chape não é apenas um time de futebol. Ela é uma identidade. E ela é um projeto de sucesso confiável, organizado. Porque tinha uma diretoria muito organizada, que todo mundo, quem não mora em Chapecó, a imprensa, né, eu acompanhei, dizia que o que mais impressionava era a Chapecó manter um time de qualidade com salários, vamos dizer assim, aceitáveis, né, e muito organizada. Conta para nós, tu que estava ali perto, que eu sei que teu convívio era perto, como era essa organização, como é que era essa diretoria? Detalhamento, eu diria assim que a gestão implantada foi uma gestão moderna e eficiente, que o resultado deu. E com objetivos muito bem definidos, né? Esses objetivos foram alcançados e continuam e continuarão, na minha avaliação, a ser alcançados exatamente por essa gestão, pelo controle, enfim, por tudo. O próprio setor de divulgação desse time foi o próprio time também. Exato, exato. Quer dizer, os autores estavam no campo, no driblar, no chutar, no esforço físico de cada um desse atleta, nas jogadas bonitas, no Danilo defendendo 4 pênaltis numa partida. Então, isso tudo faz com que o mundo inteiro, o Brasil inteiro viu, quer dizer, a responsabilidade, a participação coletiva, porque é um coletivo, né? Exato. É e um por coletivo. Isso que, de fato, as pessoas, né, como eu comentei, o luto coletivo, as pessoas sofrem mais porque acompanharam esse tipo de coisa. Vem na Chapecoense crescer cada vez mais, né? Então, aquela tal situação, eu vi ele cair, eu vi ele se esforçar, e agora que chegaram nesse ponto, querer ver a equipe curtir, assim como nós também, né? Estar feliz pelo grupo, pela equipe, e infelizmente não conseguiram realizar aquele sonho do aproveitar depois, independente do resultado lá, porque o ponto que ele chegou aqui passou dos outros limites, né? Vocês observam também, Thaís, que a imprensa nacional e mesmo internacional, o que repetiu e tem repetido a última defesa do goleiro Danilo com o pé. Quer dizer, o reflexo daquele atleta preparado, e aquilo marcou a criança, ainda mais que ele era um ídolo. Você pode ver muitos garotos aí, usam o tipo de cabelo dele, quer dizer, também há essa identificação, né? Exato, exato. Com Essa certeza. questão de identificação entra em, às vezes, o pessoal adquirir essa coisa do sou fã, né? Você se identifica com o perfil daquele jogador, não, olha, pode não ser o melhor, mas é daquele que eu gosto. É daquele jogador. E quem sabe tantas crianças que estavam perdidas pelas ruas, ou até mercê do o pior, se inspiraram naquele personagem, naquela identidade daquela pessoa que passava algo positivo, né? Fez ir para uma escolinha, permanecer na escola, de repente, né, encontrou essa pessoa, porque eu sei que eles eram muito simpáticos. Tu estava almoçando ou jantando num lugar, tu olhava, tu encontrava um, e eles eram muito solícitos, então assim, eles passavam aquela ideia de família. A interação
Porque aí é que está, acho que pela minha leitura, O grande sucesso dele foi um maior dos grandes, fora do campo que de porque repente a dentro do campo. interação as inter-relações que eles, enquanto pessoas humanas, certo? Sem ser o jogador, souberam transitar, caminhar dentro da sociedade de Chapecó pela simpatia. E olha que às vezes não é fácil. Eu cansei de ver, você estava no restaurante, tinha um jogador com sua família, e a criançada, quando via, já ia lá pedir autógrafo, e a gente percebia que eles atendiam sem problema nenhum. Quer dizer, que a criança não tem essa noção do respeito, né? Mas isso é importante. Por exemplo, se tu hoje perguntar, se aqui tivesse umas 30, 40 crianças, quem seria o seu ídolo, provavelmente também um outro atleta que se tornou o ídolo de muita gente, o Bruno Rangel. E o Neto, e o Kleber Santana, enfim, todos os que desfilaram, Josimar, Kempis. Então, a eles, a minha homenagem, tá? E que olhem, e que acompanhem aonde vocês estiverem. Porque o legado de vocês vai ter que prosseguir e vai prosseguir. Exato. Verdade. Karine, falando, a vida segue, né? É muito fácil dizer que a vida segue e que todos terão que seguir, porque as vidas ficam, crianças ficaram. E como dizer, qual é o momento certo? Porque logo que acontece um fato, se tu for dizer assim, não, tem que levantar a cabeça, levanta dessa cama, né? Porque a vida segue, geralmente as pessoas ficam até brabas, né? Daquela revolta. Então, eu queria que tu dissesse assim, ó, numa pergunta, tu respondesse 3 coisas. Primeiro, sobre isso. Como dizer que a vida segue? E sobre o choro. É importante chorar? Tem um tempo certo até que você chore ou não existe esse tempo? E, depois disso, se tem algumas técnicas que o psicólogo utiliza para estar amenizando essa dor. Bom, então vamos lá. Realmente essa questão aí do devido tempo, a gente tem e necessita, né, dar sequência para a nossa vida, viver e querer ser feliz novamente, né? A gente não tem como reverter essa situação. E, obviamente, essas pessoas que foram não iriam querer ver a gente triste, né? Então, tem todo esse processo. A questão do choro é totalmente fundamental, necessário. Esse é o processo, assim, que a pessoa, às vezes, para se dar conta, ela tem que passar por aquele sofrimento. Não adianta ficar adiando, empurrando com a barriga, ou ficar pensando, não está acontecendo, agora vou para frente e pronto. Não, a gente tem que lamentar, tem que sofrer, tem que relembrar das coisas boas. Como também tem muitas questões em que, vamos supor que a esposa de um deles, dias antes haviam tido uma discussão. O sentimento de culpa, né? Eu devia ter feito diferente. Eu não poderia ter agido dessa forma. Eu acho. Exatamente. Então, você generalizar, chegar a um consenso com esse sentimento de culpa, se torna ainda mais difícil. Então, a pessoa vai precisar daquele momento de se isolar, do chorar, do sofrer. Não adianta ninguém vir dizer bola para frente. Realmente, a pessoa fica até revoltada. Sai da minha frente que eu preciso chorar. Né? Na verdade, a gente tem que até estimular a pessoa a botar para fora todo esse sofrimento. Não ficar engolindo. Né? Se a pessoa fizer isso, lá na frente ela vai ter problemas psicossomáticos. Né? Pode ter até algumas fobias, medos constantes, crise de pânico, não se alimentar corretamente, não conseguir mais dormir, né? Então tem tudo isso que a gente tem que vivenciar ali um momento. Não adianta querer adiar o processo, é necessário. Não é fácil. Prof. Eli, falando da rivalidade, a rivalidade ficou pequena nessa hora, né? Porque tamanha a tragédia
pensar em rivalidade é muito pequeno. A gente percebeu toda uma união dos times em estar colaborando com a Chapecoense. Um gesto muito bonito, né? E você que, como eu disse, você não pode negar, você é uma porta-voz da Chapecoense. Não sou. Eu Sou eu, pelo meu estudo, pela minha prática de escrever. Não sou porta-voz, não tenho. Mas pelo fato de estar sempre presente nos jogos e ser uma figura que se relaciona, falou em Eli Belani, além de lembrar que você é professor e historiador, lembra-se logo da Chapecoense. Tanto que tu chegaste hoje com a camisa da Chapecoense aqui. E não é porque está acontecendo isso, sempre nós te encontrava na rua com a camiseta da Chape. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte, tu recebeu telefonemas, por exemplo, da imprensa de outros times, de outras cidades, querendo Sim. te dar um apoio, uma solidariedade? Porque eu recebi pelo Facebook Sim. muitas mensagens de pessoas sabendo que eu morava em Chapecó, dizendo, Thaís, recebi. olha, a gente está com vocês, a gente... Recebi. Tem uma que eu, por exemplo, meus amigos do Face, claro, ainda bem, Eli, que tu não estava no avião, quer dizer... Que bom, Eli, que triste, Então a gente não sabe o que dizer. De fato, para mim, a ida ao campo também é um momento de extravasar, enfim... Uma felicidade. Uma felicidade fora, né? Você torcer por aquilo que é teu, que é da tua cidade. Que viu crescer. Que viu crescer. E esse, vamos dizer assim, aquilo que eu sempre falo, hoje, o jovem das duas gerações, nesse processo histórico da Chapecoense, de menos de meio ano, isso é importante, quer dizer, eles vibram talvez mais do que eu, porque há uma identificação principalmente para aquele garoto que quer ser eu vou ser o que é que tu vai querer ser? Eu quero ser goleiro, eu quero ser centroavante, eu quero ser zagueiro, enfim, eles têm esse sonho. desejo. Prof, e nesse momento, como a Prof. Eli dizia, e também a psicóloga Karine, que eu acho que o apoio, né, uns aos outros é fundamental. Nós vimos dentro da Arena Condá as pessoas se abraçando, se apoiando, e era aquilo que confortava. Eu peguei no braço do meu marido e eu fiquei aquele era a minha bengala. Né? Eu não conseguia bater palma, não conseguia cantar, né, porque eu não conseguia. Aquilo parecia que se eu estivesse cantando, estivesse batendo palma, eu estaria alegre. Então eu me fechei. E eu via muitas meninas chorando, abraçadas. Então, assim, acho que esse momento que as pessoas vão para a arena, que elas vão, assim, acho que também é para um pouco amenizar essa dor, né? E é fundamental esse apoio, né? É necessário. É aquela tal situação. Não vamos fingir que a gente está aqui todos felizes. Não. Se precisar, chora nesses momentos que a gente vive de muito abraço. Um entende o outro, um dá um alento para o outro, né? Então, eu acho que nesses momentos, cada um reage de uma forma. Mas o que tem para chorar, o que tem para mostrar o quanto admirava aquela equipe, através de um abraço, chorando, tem tudo isso. Prof, para nós encerrar, então, esse pensar, esse refletir, e, de certa forma, essa homenagem aos nossos queridos jogadores que nos deixaram, daqui para frente, na tua opinião, no que tu conseguiu perceber lá, né, dentro, o que tu consegue nos dizer assim, Eu falo por mim, eu acho que, pela estrutura que hoje a diretora existe dentro da Chapecoense, vice-presidente, conselho deliberativo e outros, eles têm uma experiência vivenciada. Então, a coisa continua. O ano que vem, nova fase do campeonato catarinense, Copa do Brasil, Sul-Americana, e os times se reorganizam, né, a cada final de ano, início de uma temporada. E eu acho que Chapecó tem todas as condições e vai continuar dando esse apoio, esse respaldo, e nós vamos voltar ao Índio Condá para gritar, para pular, para... As pessoas já chegam estimuladas, né? Opa, chegaram até aqui, vamos começar de um bom local já, né? Amém. Tomara que
seja dessa forma, nós torcemos. A dor é de todos e a melhor homenagem que nós podemos fazer, nós como torcedoras, é continuar indo na arena, é incentivando os jogadores, essa comissão técnica que será recomposta. E para mim, como da imprensa, né, em homenagem também aos demais colegas que deram a sua vida por estarem fazendo aquilo que amam, nos resta continuar fomentando, né, matérias de qualidade e este amor, né, pelo futebol, pelo esporte que batia no coração desses colegas. A GenTV faz uma justa homenagem e encerra o programa Glamour de hoje, homenageando Chapecoense e também os profissionais da imprensa que, lamentavelmente, perderam a sua vida. Com uma salva de palmas. Exatamente. Essa noite eu tive um sonho que não terminou. Chapecoense que eu sou, eu sonhei com um time que se consagrou, com um time que se consagrou. E foi assim, o dia em que uma cidade inteira esperou um time que nunca voltou. Como se fosse combinado, naquela noite o jogo seria no céu. Não tem crianças brincando nos campinhos, pois sabiam que seus ídolos não estariam lá. Uma família alviverde colorido, amarelo, azul e verde iam nos representar. Ruas vazias, olhos tristes nas esquinas, a emoção que contamina hoje se ausentará. E o que fica é o coração partido e o choro reprimido que insiste em ficar.